ao canal Elizabeth Astro. O meu intuito aqui é abrir as portas da sabedoria e falar sobre espiritualidade. E o tema de hoje escolhido vai ser desdobramento espiritual. Desdobramento espiritual é um fenômeno que acontece conosco todos os dias, mas que ainda assim intriga muita gente. A ideia de sair do corpo e ter experiências fora dele pode até assustar quem desconhece o assunto, mas a verdade é que o desdobramento espiritual tem muitos benefícios. O que é o desdobramento espiritual? O desdobramento espiritual, também conhecido como projeção astral, é uma faculdade anímica, isto é, uma manifestação produzida pelo próprio encarnado, utilizando apenas as suas habilidades psíquicas. Neste fenômeno, o espírito se desliga parcialmente do corpo físico, como se estivesse fazendo uma viagem temporária ao mundo espiritual. Allan Kardec dedicou o capítulo 8, parte 2 do livro dos Espíritos para explicar os vários aspectos que envolvem o assunto, que ele chamou de emancipação da alma. Sonho ou desdobramento. O desdobramento espiritual acontece, na maior parte das vezes, durante o sono. Os sonhos podem ser, sim, lembranças de vivência espiritual, além de recordação do passado ou percepção do futuro. Conforme explica Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, basta que o sentido entre em torpor para que o espírito recobre sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração de forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fracas estiverem as condições físicas do corpo. Por isso que os doentes desencarnados têm visões de parentes desencarnados. Perispírito e desdobramento. O perispírito tem um papel muito importante no desdobramento espiritual. Para quem não sabe, o perispírito é o corpo semimaterial intermediário que conecta o espírito ao corpo. Fica mais fácil compreender sua função pensando nele como um envoltório fluídico que permite essa ligação. Quando o espírito, junto com o perispírito, se desprende do corpo, no fenômeno do desdobramento, os laços que prendem ao corpo se afrouxam, mas permanecem ligados através de um cordão fluídico prateado. Conforme citado por André Luiz no livro Nosso Lar, capítulo 33, Psicografia de Francisco Xavier, ele não se desliga por completo. Do contrário, o espírito não voltaria para a carne, o que configura a morte do corpo físico. E existem 7 tipos de desdobramentos espirituais. Os desdobramentos espirituais, ou como Kardec denomina, os fenômenos de emancipação da alma, podem ocorrer de formas distintas. O desdobramento espiritual consciente e inconsciente são mais comuns, e por essa razão é habitual dividi-lo nessas duas categorias, mas há ainda outros tipos. O desdobramento espiritual consciente é bem simples. Entender o que é desdobramento consciente? O que classifica esse fenômeno é a capacidade de se lembrar da experiência fora do corpo. No desdobramento espiritual consciente, o indivíduo também consegue ver seu corpo a partir do momento que seu espírito se desliga, e ainda tem a sensação de estar flutuando. O desdobramento espiritual inconsciente é o oposto do consciente. Nele, o indivíduo não se recorda do que aconteceu. Entretanto, acontece de a vivência fora do corpo ser refletida em forma de intuições e sensações, mas não há entendimento do que isso está relacionado à emancipação da alma. Desdobramento espiritual semiconsciente. O semiconsciente, por sua vez, é a junção de 2 primeiros tipos, ou seja, em alguns casos, o indivíduo tem lembranças claras do que aconteceu, mas em outros não se recorda da viagem astral. Desdobramento espiritual natural é o nome dado ao fenômeno que acontece espontaneamente. Ele pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Já o desdobramento espiritual provocado representa a emancipação da alma de maneira artificial, digamos assim. Ele acontece por meio de ação fluídica, magnética, de outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E para quem não sabe o que é encarnado e desencarnado, são os mortos e os vivos, certo? Mas afinal, quais são os benefícios da projeção astral? Em O Livro dos Espíritos, capítulo 8 da Emancipação da Alma, Allan Kardec aborda as vantagens dos fenômenos. Em determinado momento, ele afirma que o sono influencia mais do que supomos em nossa vida. As viagens astrais não costumam ser feitas de maneiras despretensiosas. O desdobramento espiritual normalmente é realizado para que se cumpram alguns objetivos, e entre eles, atendimento espiritual. O espírito, na maioria das vezes, sai em busca de ser útil no plano astral. Assim, ele pode viajar para lugares que precisam da sua energia e para encontrar espíritos que necessitem de auxílio. E o segundo, exercício de mediunidade. O desdobramento espiritual também é um meio de exercitar a mediunidade. Uma vez que a comunicação com espíritos é facilitada durante o fenômeno,
O espírito encarnado pode trazer notícias daqueles que estão no outro plano. Terceiro, reencontro com entes queridos. As almas se unem por afinidade. Assim, quando um espírito se desprende do seu corpo durante o sono, ele pode se encontrar com entes queridos desencarnados. Quarto, recompor energias físicas e morais. O sono não é apenas um reparador físico, mas também moral. A viagem astral permite que o espírito recarregue suas energias. E quinto, estudos, desobsessão e outros. Além dos objetivos já citados, o desdobramento espiritual também pode ter outra finalidade. Aprender fora do corpo, realizar um tratamento extrafísico ou passar por uma desobsessão são algumas delas. O que você pode sentir ao ter um desdobramento espiritual? Bom, os sintomas do desdobramento espiritual variam entre os indivíduos que experienciam o fenômeno. Muitos nem se atentam aos sinais, mas há alguns indícios de projeção astral entre elas. Entre eles, falsa queda. A sensação de estar caindo no espiritismo tem explicação. Ela acontece quando os laços fluídicos começam a se afrouxar, mas a mente ainda tenta permanecer em vigília. Dessa forma, o indivíduo acorda rapidamente e tem a sensação de falsa queda. Já aconteceu várias vezes comigo isso daí. Sensação de voar. A sensação de voar ou flutuar, como muitos chamamos, é outro sintoma muito frequente no desdobramento espiritual. Nesse caso, é bastante comum conseguir visualizar o corpo deitado. E o terceiro, emoção ao acordar. O espírito acaba de voltar de uma viagem que, provavelmente, tenha cumprido muitas tarefas e encontrado muitos outros espíritos. Isso certamente provoca alguns sentimentos que podem permanecer ao despertar. O desdobramento espiritual provoca certas reflexões sobre a composição dos corpos. Afinal, durante a projeção, o corpo físico permanece visível e estável enquanto o espírito faz a viagem pelo mundo espiritual. Dessa forma, subentende-se que haveria mais de um corpo energético. Eles são veículos pelo quais a consciência se manifesta nos diversos planos e estão interligados entre si. Corpo mental, corpo astral e corpo físico. Conclusão. Como vimos nesse conteúdo, o desdobramento espiritual, também chamado de projeção astral, viagem astral ou emancipação da alma, é um fenômeno que permite a conexão com o mundo dos espíritos. Ele é mais comum durante o sono e, além de natural, também pode ser induzido. No desdobramento consciente, as impressões de viagem astral permanecem após o despertar. E mesmo nos casos que não há lembrança, a vivência fora do corpo pode ser bastante positiva. E eu queria falar também que um dos benefícios que o desdobramento astral pode provocar e que já me provocou, e uma experiência minha, foi que, às vezes eu oscilo muito, acho que é normal, né? As pessoas oscilarem muito entre tristeza e raiva. Às vezes eu tô muito melancólica, eu fico. E, eu tava... De vez em quando eu lembrava de um irmão, de um amigo que eu chamava ele de irmão, considerava como irmão, que ele morreu já faz algum tempinho. E, eu sempre ficava triste toda vez que eu pensava nele. Teve um certo dia que eu dormi e, eu sonhei, eu tava numa praia e eu tenho de costume nos meus sonhos ou nas minhas viagens astrais de procurar minha avó, que ela já faleceu também, pra visitar ela, sabe, ver ela. Aí só que, enquanto eu tava na praia caminhando, indo atrás da minha avó, eu olhei pro lado, eu senti e eu olhei pro lado assim, era o Lucas, o meu finado irmão. Eu olhei pra ele, eu saí correndo atrás dele, eu pulei em cima dele, aí ele falou assim pra mim, ó, não fica triste, não fica pensando em mim, que isso não faz bem pra minha alma. Eu tô feliz, eu tô bem e tal. Aí a gente conversou e eu fiquei, nossa, eu tava muito triste. Aí, quando eu acordei, eu fiquei extremamente feliz, foi uma felicidade, assim, que estourou dentro de mim, isso durou e dura até hoje, toda vez que eu lembro desse dia, desse sonho, desse desdobramento espiritual. E aí, se você já teve alguma experiência parecida com essa, me conta aí.